todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Debra Brasil. Eu sou a Priscila, sou diretora de pesquisas da Debra, e hoje a gente vai iniciar a nossa conversa com um tema muito especial. São jovens brasileiros participando de um trial clínico que está na fase 3 e é de terapia gênica para epidermólise bolhosa distrófica e está acontecendo nos Estados Unidos. E a gente vai falar aqui hoje com o Rodrigo, com o Emanuel, o Kaique e a Paula. E vão contar para a gente um pouquinho dessa experiência que eles estão vivendo nessa jornada de fase 3. Para quem não conhece o que é um trial, né? E o que é uma fase 3 da pesquisa. Então, a ideia de uma pesquisa é que ela começa lá ainda na bancada, com as pessoas testando esses experimentos lá no seu laboratório, ainda com células, ainda com algumas vezes alguns modelos animais. Ela vai avançando, chega uma hora que ela está pronta para ser testada em humanos. E essa primeira fase da pesquisa é a fase 1 e 2. Geralmente a gente testa ali se a pesquisa é segura, se não vai dar algum efeito colateral importante nas pessoas, e começa ainda com um número reduzido de pacientes nesse trial. A gente vai vendo com cautela se está funcionando e se tem algum efeito e um resultado positivo. E aí, por fim, quando essa fase termina, a gente começa a aumentar o nosso grupo experimental. E a gente geralmente trabalha nesse grupo experimental com um grupo controle e um grupo paciente, um grupo tratado, né? No caso da EB, então, a gente já está num estágio mais final, basicamente, dessa pesquisa. Então, fase 3 representa uma possibilidade muito próxima desse produto, se der certo, avançar para o mercado e ser mais uma terapia que possa beneficiar as pessoas com EB. E essa é uma grande novidade, né? Uma vantagem e algo pelo qual a gente está esperando há muito tempo, que os produtos de terapia gênica de fato façam, né, e representem uma mudança de vida nas pessoas com EB. E aí eu vou começar agora essa nossa conversa perguntando para essas pessoas aqui, né, o Emanuel, o Rodrigo, a Paula e o Kaique. Como que foi receber essa notícia de participar, né, e de conseguir ser incluído num trial? E o que isso mudou na vida de vocês? Olá a todos, olá doutora Priscila. Para mim foi um sentimento muito bom e de muita esperança, né? Desde sempre a gente procura por alguma coisa que possa realmente melhorar a nossa qualidade de vida. E desde que eu tive a notícia de que estavam acontecendo esse tipo de pesquisa, de trials, que eu conheci mais o que era a terapia gênica, inclusive foi através da Debra Brasil e inclusive da doutora Priscila mesmo, que eu tive mais conhecimento, né, do que significava isso, de como isso poderia ser uma grande mudança na qualidade de vida da gente. Eu fui atrás, né, de me inscrever nesse trial. Isso aconteceu mais ou menos 5 anos atrás. E desde então eu fiquei na expectativa, né? Depois de me inscrever, de cumprir todos os requisitos, e aí eu fiquei bastante ansioso para começar. E aí quando eu tive a notícia que eu poderia realmente iniciar o tratamento, né, dar início, eu tive esse sentimento, né, de esperança, não só por mim, né, mas para toda a comunidade EB também. E poder participar disso realmente significa muito para mim. Muito legal, né, Rô? E acho que eu me lembro um pouco da nossa conversa, né? Na época a gente sentou, explicou um pouco o que era o trial, né? Mas não foi rápido, né? Teve vários contatos aí, várias comunicações que foram acontecendo, né? Até de fato a gente conseguir incluir você, né, nesse grupo. Para o Emanuel também foi parecido, né, Emanuel? Você quer falar um pouquinho como que ficou esse sinal e essa mudança aí de vida para você?
Foi. Na época também foi contigo, tu tinhas comentado que é uma pesquisa acontecendo lá nos Estados Unidos e que eles tinham interesse em conseguir pacientes de fora. E daí a gente conversou com a equipe lá dos patrocinadores primeiro, eles explicaram ali como estava sendo a questão da levar os participantes de fora até lá. Se eu não me engano, também participou uma das enfermeiras lá, também explicando um pouco por cima sobre a pesquisa. E aí, depois que eles confirmaram que teria a possibilidade de eu participar, aí a gente conversou com o grupo dos médicos que trabalha direto na pesquisa mesmo, né? Aí eles tiraram todas as nossas dúvidas ali sobre o que era o tratamento, quantas injeções teriam que ser feitas, o dia a dia mesmo. E, e aí eles chamaram a gente lá para fazer alguns exames e ver se realmente poderia participar. Na verdade, então, a decisão da inclusão, ela aconteceu no momento. Vocês passaram ainda por essa avaliação presencialmente, para depois saber se de fato você era um candidato mesmo real para o trial ou não, né? Então, só aconteceu lá. Isso foi. Foi ali depois de examinarem as feridas, fazer exame físico, exame de sangue. Para o Kaique e para a Paula, acho que está sendo mais recente, né, essa experiência, né? Como que está sendo controlar essa emoção e ter o apoio aí da rede, né, familiar ou dos amigos de vocês nessa etapa aí, igual a do Rodrigo e do Emanuel? Então, tudo bem, doutora Priscila? Essa história, como bem lembrou o Rodrigo, ela começou 5 anos atrás, né? Foram muitas conversas. Eu participei, né, das lives, a Débora anunciou bastante no Instagram. E o que aconteceu no meu caso específico? Eu tinha acabado de ter um diagnóstico de carcinoma espinocelular, eu tinha feito uma cirurgia, na verdade, várias cirurgias, a excisão do tumor, e quando saiu a notícia, eu já não tinha o carcinoma mais, mas eu fiquei com muito medo. A verdade é essa, eu não fui nessa primeira leva do Rodrigo e do Emanuel, porque eu senti um medo danado dos efeitos colaterais mesmo, sabe? E aí o tempo foi passando, a pesquisa ela ficou pausada, né, por uns 2 anos, mais ou menos, entre a primeira ida dos meninos e a segunda. E aí, nesse período, eu tive muito tempo para pensar. Né? Eu acho que foi uma salvação mesmo eu ter chegado à conclusão que é uma escolha que eu fiz. A gente tem que pensar positivamente, pensar que é o que a gente tem de melhor, eu acredito, atualmente, né? Acho que no mundo inteiro. E eu com a minha idade, com o meu diagnóstico de distrófica recessiva, 34 anos, a gente já não tem muitas opções no mercado. Então, eu sempre brinco que a gente, na verdade, eu brinco assim, daqui para frente é só para trás. Mas eu acho que essa pesquisa veio para dizer que daqui para frente a gente vai para frente. E aí eu fui, me inscrevi, fiquei trocando e-mails, vários e-mails, muitos e-mails, até a gente chegar na decisão da minha primeira ida, que foi bem recente. Eu e o Kaique, né, chegamos agora, mês passado, mas, assim, muito feliz em estar podendo participar e eu tenho boas expectativas. Que bacana, né, Paula? Acho que às vezes esse tempo, né, por mais que a gente pense assim, tinha que ser naquele momento, foi providencial, de uma certa forma, para você, né, para você poder se
estar bem fisicamente, né? E estar bem também psicologicamente para lidar, porque um trial é um teste, né? A gente não está falando aqui de uma coisa que a gente tem certeza que vai dar certo. É uma pesquisa, né? E de fato é um risco, tem um risco para todos os lados, né? E Kaique, assim, para você, teve esse impacto emocional também, igual foi para Paula? Como que foi? Boa noite, doutora. Sim, teve impacto emocional. Eu costumo dizer que foi um misto de surpresa e também, até certo ponto, receio, porque, diferente de todos eles, eu não tinha muita noção que já existia isso há 5 anos, etc. Então, para mim, foi tudo muito rápido e bem impactante. Então, no começo do ano, me falaram que ia ter aquela reunião para apresentar o projeto, etc. Isso me brilhou o olho. Falei, pô, é uma possibilidade que para mim nem existia, não era viável para mim mesmo. E a partir do momento daquela reunião, falei, cara, eu vou correr atrás. E assim, tudo que eu quero, geralmente eu conquisto, eu faço acontecer. E aí enviei alguns exames, né, foto de lesões e tal, porque obviamente tem que fazer uma curadoria antes de ir para lá. Óbvio, você chega lá, você repete o teste tudo de novo e tal, mas tem que ter algo para realmente eles saberem se é viável ou não. E aí eu até pedi auxílio para você, para o Leandro, falar, pô, isso daqui não tá legal, talvez tem que fazer esse exame para a gente ver se o índice está ideal ou não. Preciso correr atrás do visto, que nem visto eu tinha. Então, assim, foi tudo meio que correria, mas que, graças a Deus, no final deu certo. Então, de novo, para mim foi um misto de surpresa e felicidade, mas que foi ótimo. Vocês acabaram de chegar, então, né? Vamos aproveitar que vocês acabaram de chegar. E aí, me conta um pouco como que foi, assim, né? Vocês chegaram lá e como que foi o impacto? Vocês conheceram a equipe médica? Como que vocês sentiram, assim, esse acolhimento, se teve, enfim? Conta a notícia pra gente, em primeira mão aqui. Vamos lá, Kaique, vamos seguir com você. Vamos lá. Para mim foi assim maravilhoso, perfeito. Eu não tenho uma vírgula para falar. A equipe médica sensacional, o local sensacional, assim, tudo perfeito. No primeiro, foram divididos em 2 dias, tá? A minha avaliação, acredito que a da Paula também. Então, no primeiro dia, fizeram os exames de sangue, para realmente ver como estava o índice de anemia, etc. E aí fizeram uma super entrevista, até para saber como que é o histórico, o que, que eu já tive, o que, que eu já tive de procedimento, cirurgia, etc., problema no esôfago, etc. Então, assim, dava para ver desde o começo que realmente eles não olham só para a lesão externa, sabe? Olham para a pessoa como um inteiro. E isso é muito importante, porque a gente sabe que, pô, querendo ou não, é uma pesquisa, então realmente tem que acompanhar o ser humano por inteiro. Então, esse primeiro dia demorou cerca de 4 horas a entrevista, foi algo bem completo, o exame de sangue no final, perfeito. E aí o segundo dia de pesquisa era isso, para conhecer a chefe lá, e aí fazer a biópsia e realmente tirar foto de todas as lesões, examinar o corpo inteiro. Foi algo que também demorou cerca de 5, 6 horas, mas assim, eu tenho 29 anos, e eu nunca fiz uma avaliação igual aquela. Assim, foi algo perfeito. Eu ficava assim impressionado, falava, cara, essa mulher realmente tem uma atenção e um cuidado, sabe? Vem e olha certinho, não, tá machucando e tal. Então, assim, essa parte médica realmente foi perfeita. Que legal. Foi parecido, Paula, com você também? Sim, então, eu e o Kaique, nós estamos no mesmo lugar, em Massachusetts. Certo. A gente teve esse processo de acolhimento de 2 dias, que foi um check-up total no corpo, de exames, de avaliação física. Eles têm os requisitos, né? A pesquisa, ela tem, eu vi que eles preenchem um livro, um caderno, com muitas questões, e eles têm vários requisitos para que a pessoa também possa se encaixar na pesquisa, né? Que a pessoa esteja mais saudável possível, eu acredito. E achei o atendimento muito acolhedor, muito humanizado, né? Todo mundo estava esperando a gente lá com um sorriso no rosto e, por sorte nossa, né? Tem a doutora Priscila lá também, que ela fala português, o que viabiliza muito também. Uhum. E não sou eu, né? Só para deixar claro. E aí tem a doutora Dayana, que é a responsável, e uma pessoa incrível, assim, não só em relação à pesquisa
ela, lógico, extraiu todos os meus dados, os meus exames, e depois eu tive a oportunidade de trocar muita experiência com ela. Tanto que o WhatsApp pessoal, ela me manda mensagem, às vezes, quando possível, eu também não fico, né, enchendo muito a pessoa, mas assim, por exemplo, como vocês manejam aí o tratamento da dor? Eu sinto muita dor crônica na perna. Ela me mandou um checklist desde como começa até como termina. Vamos começar com o remédio mais leve, que aqui lá não se usa muito de pirona, né? E lá usa muito o anti-inflamatório, até o fim, de quem usa um remédio mais forte, de morfina, opioides, etc. E ela troca essas ideias comigo. E vai tirando as dúvidas da gente, né? Não só em relação à pesquisa também, mas eu acho que como entender como que existem, como que eles praticam lá os cuidados gerais com a epidermólise bolhosa. E eu acho que também, fora você ter esse seu cuidado pessoal, que está sendo como um todo, né? Como o Kaique comentou, acho que foi um cuidado mais global, vocês foram olhados como pessoas mesmo, não só para essa ferida que eles pretendem tratar, né? Mas como um quadro clínico geral, como pessoa, quais são as queixas, quais são os principais pontos que eles precisam trabalhar, mas para ser uma forma também da gente conectar as experiências, né, de um trial centro, um centro recrutador que tem profissionais que têm muita experiência com EB, com vocês e quem sabe com os médicos daqui, né, para que a gente possa aprender junto, né, e traduzir esse conhecimento de uma maneira muito mais assertiva, né, porque a gente tem vocês aí sendo mediadores dessa comunicação, então é uma vantagem que a gente, como profissional aqui, né, que está desse lado, a gente tem única para explorar, né? E essa conversa está sendo justamente para a gente trazer isso para todo mundo, para profissionais, para as pessoas, né? E para as famílias terem essa oportunidade de saber como que está sendo essa presença de vocês aí. Né? Eu fico muito, muito feliz, assim, acho que é uma oportunidade de enriquecimento, de conhecimento para todo mundo, e quem sabe a gente, né, mais lá na frente consiga trazer esse produto para cá também. Rodrigo, para você, assim, na hora que você chegou e você está em um outro centro, né, diferente do da Paula e do Kaique, foi parecido, assim, teve esse acolhimento e essa receptividade tal qual a Paula e o Kaique comentaram? Sim, sim. Eu estou fazendo o meu trial em Stanford, né, na Califórnia, junto com o Emanuel também. E lá eu fui acolhido diretamente pela equipe do Dr. Peter Marinkovic, né, que é um dos maiores nomes, né, especialistas, dermatologista na EB, né, pesquisadores também, a equipe. Então, só de saber disso, eu já sabia que eu estaria em boas mãos. Mas, realmente, isso foi confirmado quando eu cheguei, né, para a primeira consulta, né, a triagem, que realmente tem uma equipe, acredito que de 5 pessoas, muito atenciosas, e que eles também, né, passaram um bom tempo comigo, conversando, lendo os termos, né, do que é esperado de benefício da pesquisa, as possíveis, né, os possíveis efeitos colaterais que, por ser uma pesquisa, pode acontecer. Então, tudo foi muito bem claro, muito bem explicado, e o próprio Dr. Peter, né, também me fez a consulta, né, e olhou as minhas lesões, quais seriam possíveis de serem tratadas. Então, toda a equipe também lá, nota 10, muito atenciosos. Então, eu realmente me senti bastante acolhido também. Legal. E essa barreira da língua, Emanuel, você acha que foi difícil no começo enfrentar o inglês, né, ter um lugar novo, pessoas novas? E a gente também conheceu o Peter aqui no congresso, né? Então
Então, acho que essa familiaridade pode ter, de alguma forma, ajudado nessa relação. O que você tem a dizer sobre isso? No começo a gente realmente chega a estranhar um pouco. É, eu já sabia falar assim mais ou menos da época da escola. Mas lá, quando a gente chegou agora na segunda vez, eu tinha ido a primeira vez lá em 2021, no final do ano. Aí tinham paralisado a pesquisa e voltou agora. Dessa última vez que a gente foi, eles também lá deram toda a atenção lá, leram de novo os termos da pesquisa, os termos de consentimento, inclusive com o tradutor brasileiro lá da universidade. Então, eu fiquei, eu acho que a manhã toda lá, basicamente. Realmente leram tudo de novo, fizeram todos os exames, exame físico, olharam lesões também, e é, realmente a gente sentiu que a equipe é bastante atenciosa, bastante preocupada. Que legal que tinha um tradutor, né? E dessa eu não Aham. sabia. Que bacana. Não, a maior parte dava para entender, porque eles falavam Uhum. mais devagar. Só que, claro, tem no termo da pesquisa tem aquelas palavras mais técnicas. Aí, algumas a gente realmente é, acaba não sabendo na hora, né? E é um termo Mas, grande, né, Manuel? É um termo de muitas é, páginas, né? Tem isso também, né? é, Vários foi, detalhes, né? aham, foi quase toda manhã só lendo o termo traduzido de novo. Nossa. Aí, no final, ali que fizeram ainda a, essa entrevista, ali, a triagem, e examinaram também. Uhum. Eles, o Kaique falou antes, nessa entrevista realmente pedem todo o histórico de cirurgias, todo o histórico de outros problemas de saúde, se tem, não sei, eu acho que era hepatite ou HIV, também testam porque acaba sendo excludente do tratamento e fazem o exame bem completo mesmo. Uhum. Mas nesse momento, por mais que vocês estejam ali lendo, né, entendendo e tentando compreender quais são os próximos passos, é importante, assim, vocês terem a ciência, né, de que é um termo, né, e vocês estão ali para aceitar ou não. Então, se vocês não se sentissem confortáveis e na última hora quisessem desistir, vocês teriam essa possibilidade, né? Certo? Sim, aham, Sim. Teriam, né? E aham. passou pela cabeça de vocês em algum momento desistir? Pode falar a Comigo, verdade. não. Não, não. Desde que eu cheguei lá nessa segunda visita, Uhum. é, que eu já tinha coletado material meu da primeira vez. Então, estava tudo encaminhado já, basicamente. Tá. Aí, realmente, a gente só viu se tinha alguma alteração nova no termo, né? Basicamente a mesma coisa da, da, daquele termo anterior lá. E não, Você comigo não realmente ficou não com dúvida. passou. Não. Rodrigo, e aí você? Você ficou com dúvida? Olha, eu já tinha na minha cabeça, obviamente, que era uma certeza que eu iria seguir em frente, né, com o tratamento. Mas, obviamente, que quando, por conta de os termos serem muito claros, né, e falar claramente dos possíveis efeitos colaterais, claro que na cabeça passa aquele sentimento: será que eu vou? Será que não?
mas eu acredito realmente que os benefícios podem superar, né, os possíveis efeitos colaterais. Então, além disso, né, saber que a pesquisa é feita por pessoas muito conceituadas, então tudo isso me dá uma segurança de saber que eu posso ir em frente e é realmente o que eu quero. Kaique, você deu risada. Eu estou me segurando aqui. Não, na verdade, não tive dúvida, eu estou em dúvida ainda. Você está em dúvida? Porque, assim, depois que leram alguns termos, realmente me dá um pouco de receio, sabe? E, de novo, óbvio, pô, a pesquisa foi extremamente boa, os profissionais extremamente bom, o local, o apoio de vocês. Então, isso hoje me leva a voltar lá. Hoje, se eu tivesse que escolher, eu falo para você, ó, tá 70% de chance de eu voltar. Mas tem aquilo, os efeitos adversos, às vezes, me faz pensar um pouco, porque no final é minha vida, né? Então, é igual eu falo, todo mundo vai auxiliar e ajudar e tentar minimizar isso, não acontecer nada, mas se acontecer, eu sei que meio que é comigo mesmo. Então, eu ainda estou um pouco pensativo, mas como eu disse, por exemplo, se me mandam um e-mail agora, já está pronto aqui, é só aplicar, vem, eu ainda vou. Então, tá mais para mim retornar, até porque, como acho que o Rodrigo até falou, e você comentou também, lá eles sempre deixam à vontade. Então, falou, Kaique, você pode vir aqui na primeira aplicação, aplicou, não quer voltar mais? Tudo bem. A gente colheu a biópsia. Você não quer voltar da próxima vez? Tudo bem. Qualquer momento que você quiser sair do estudo, não tem algo que te prenda aqui. Então, isso, somado ao que eu disse, da equipe médica ser extremamente boa, o local estruturado, o apoio de vocês aqui no Brasil, me faz querer voltar para lá. Paula, para você, gerou alguma dúvida? Tá com algum sentimento ainda incomodando? Gente, eu não desisti, não. Mas eu fiz muitas perguntas. Gente, eu acho que o pessoal cansou de falar assim. Acho que chegou um momento que eu fiz a pergunta de eu tenho chance de ser excluída porque eu estou fazendo muitas perguntas. Essas perguntas demais. Não está escrito, sei lá, minha índole de advogada baixou lá. Mas assim, não tem jeito. É como ler uma bula de remédio. Qualquer remédio. Você vai ver vários sintomas lá, alguns que talvez nunca vão ocorrer, mas eles são obrigados a nos dizer. Essa parte de leitura lá do termo de consentimento é bastante isso. Olha, eu sou obrigada a te dizer. Não significa que vai acontecer, mas eles têm que falar para saber que a gente saiu de lá ciente de tudo. E aí, né, somado a isso e as perguntas que eu fiz, eu saí de lá bastante convicta que eu vou continuar, né? Para mim agora, na verdade, é irretratável para mim. Se é para eles, eu já não sei. Eu tô igual o Rodrigo. Rodrigo é o meu amigo que ele é o Oriano Suassuna que eu conheço, do Brasil. Porque ele é realista e esperançoso. Ele não é uma pessoa negativa, mas também não é positiva demais. Ele é uma pessoa realista, pé no chão. A gente conversou muito depois dessa conversa, né, Rodrigo? Eu pelo menos me mantive conectada lá às pessoas e com certeza de que pelo menos eu estou tendo um bom amparo, tanto de lá quanto, né, igual o Kaique falou, quanto aqui do Brasil com vocês. Uhum. Eu acho que até por conta disso que a Paula falou, né? A gente já está, todos aqui estamos numa faixa de idade que não restam tantas opções assim de tratamento. Então a gente realmente tem que apostar no que vem no futuro, né? Então é a nossa esperança para melhorar a nossa qualidade de vida mesmo. Mas só para esclarecer, né, gente, assim, a gente tem produtos lançados no mercado. O problema é que isso ainda não está aqui para nós, brasileiros, né? Então, é uma oportunidade e uma forma da gente encarar, assim, não é que não exista uma alternativa, existe, só que ela ainda custa muito, né? E a gente ainda não tem acesso a ela, infelizmente, né? E
E de uma certa forma, ela não resolveu todos os problemas. A gente sabe que ela está ajudando muita gente, mas ela ainda não é a solução para tudo. Então, não significa que se saiu uma terapia alternativa, as outras vão simplesmente, ok, já está tudo resolvido, a gente não precisa mais estudar, todos os trabalhos estão cancelados. Não, muito pelo contrário. A EB é uma doença super complexa, né? E ela precisa ainda de muito estudo para a gente conseguir abranger a todos, né? Eu queria que vocês dissessem, assim, para mim, assim, como que foi o impacto mesmo de não ser uma pesquisa do Brasil e a gente ter essa oportunidade de, né, de fato, assim, de brasileiros irem e participarem dessa pesquisa. Assim. Para vocês, isso foi uma coisa que vocês imaginavam que ia acontecer em algum momento, assim, antes de acontecer de fato? Vamos lá, Rodrigo, vai você. Não, eu realmente não imaginei, né? Porque realmente, infelizmente, às vezes acontece muito de países como o Brasil serem deixados por último, né? E países ditos de primeiro mundo receberem esse tipo de oportunidade antes da gente. Mas para mim foi uma surpresa que tudo isso foi possível, está sendo possível, e ainda mais agora com mais pessoas aqui do Brasil entrando, né, tendo essa oportunidade. E eu acho que a Débora Brasil tem uma grande, tem um grande, é um grande motivo disso estar acontecendo, porque realmente se não fosse a Débora Brasil, acho que a gente não conheceria, não teria essa oportunidade. Então, eu realmente me surpreendi muito. Mas vocês comentaram bastante também dessa rede de apoio, né? E vocês estão se ajudando, né? Vocês estão se conversando. A Paula conversou com o Rodrigo. Kaique, conversou com a Paula? Conversei com a Paula, conversei muito com o Rodrigo, eu até apelidei ele de professor, porque toda dúvida que eu tinha antes, eu chamava ele lá, o professor, me ajuda aqui e tal, ele esclarecia, até depois que eu voltei, ele continuou me ajudando, então eu falo que essa rede de apoio é essencial, porque é uma experiência que, assim, eles viveram e, pô, eu tava no escuro, então é importante mesmo, sabe, o Rodrigo falar como que foi a avaliação, o dia a dia, porque tudo bem, teve 2 dias de pesquisa, só que, por exemplo, eu fiquei lá 10 dias, acho que a Paula também e tal, então como são os outros 8 dias? Quais problemas que tem? Porque a gente sabe que a EB também tem outras limitações, então eu me preocupava muito com alimentação, curativo, inglês, como que seria, entendeu? Então, tudo isso eu consegui esclarecer com ele, porque é uma pessoa que já tinha ido, já tinha experiência e conseguiu me ajudar bastante. Legal. Emanuel, você foi com sua família? Isso, aham. E a Da sua rede de primeira vez, apoio foram eles, então? isso, aham. Da primeira vez até foi só eu e a minha mãe, porque só a gente é, tinha o visto naquela época lá. E, e aí a gente foi, realmente nós dois, ficamos lá 7 dias, mais ou menos. Não sabia que da primeira vez ia ser só a triagem, só o exame físico também. E, e daí, como a gente não sabia o que ia acontecer, resolveu ficar ali uma semana para qualquer coisa que precisasse, estaria ali do lado, né? Se tivesse que voltar. Uhum. E só completando ali da pergunta de antes, realmente ali os termos são bem longos, né? Fala de todos os riscos que podem ter. O que ajudou a gente a decidir participar mesmo, não cogitar, desistir da participação, é que teria o monitoramento da equipe médica ali por todo o tempo da pesquisa. Então,
bem longos, né? Fala de todos os riscos que podem ter. O que ajudou a gente a decidir participar mesmo, não cogitar desistir da participação, é que teria o monitoramento da equipe médica ali por todo o tempo da pesquisa. Então, a atenção que a equipe deu realmente deu para sentir confiança ali na pesquisa. Interessante, né? E no fim, assim, quando você voltou, você, né, conversou com sua família, acho que sua mãe foi da primeira vez, né? E a gente sente, acho que de primeiro momento, uma confiança ou não, mas depois você voltou pela segunda vez, então você estava certo do que você queria fazer, né? E aí, nessa segunda volta, né, que você voltou de lá, você pintou uma dúvida, você ficou mais confiante que você ia fazer ou não? Como é que foi esse sentimento mesmo de retornar dessa segunda avaliação, no caso, né? Uhum. Não, a impressão que ficou foi a mesma da primeira vez. Tanto é que da primeira vez eu tinha feito, além dos exames físicos, também tinha tirado a biópsia, onde eles preparariam ali o material para ser injetado depois. E tanto é que dessa última vez a gente até perguntou da biópsia, mas eles falaram que não precisaria porque eles já tinham armazenado lá desde daquela vez que a gente tinha ido, em 2021. Tá, Então, a gente percebe que eles realmente tão interessados ali na pesquisa. legal. Então vai rolar uma conversa grupal, pelo que estou entendendo. A gente ainda vai ficar trocando algumas mensagens aqui, porque a Paula fez todo o questionamento, ela perguntou demais, ela estava até cansada e preocupada em ser excluída do de perguntar. Então, provavelmente, a Paula tem todas as respostas que vocês possam ter, né, Kaique? Ela perguntou para mim e para ela, que eu não fiz nenhuma. Essa aí, Paula, gostei. Mas é bom, né? Sem Foi chance bom. que eu ia sair de lá sem né, tirar minhas dúvidas e ter essa oportunidade, né? E assim, não continua, né? Vocês estão tendo contato, vocês têm esse canal de comunicação e vocês têm uns aos outros aqui, né? Que no fim tá todo mundo, como a gente comentou lá nos bastidores, né, no mesmo barco, na mesma, estamos navegando aqui no mesmo nível aqui. Né? Ainda ninguém atravessou uma etapa na frente do outro. Já todo mundo pronto aqui para se ajudar e fazer acontecer para todo mundo da mesma forma, né? Que legal, gente. E assim, vamos trazer um pouquinho agora do lado, além da gente ter falado agora do lado pessoal, né? A expectativa que vocês têm e qual que é o valor que participar, né? E ser voluntário de uma pesquisa tem agora para a comunidade, para as outras pessoas que não estão no trial. E para o futuro, para as outras pessoas que ainda virão, né, que aí podem nascer com o bebê e as outras pessoas que a gente às vezes ainda nem conhece. O que vocês acham que vai mudar a participação de vocês para a comunidade, para as pesquisas? Vai, Kaique. Vamos lá, Priscila, estou com a cabeça ainda de que eu estou fazendo isso não só por mim, mas realmente pela comunidade. Porque, como todos aqui disse, a gente já está numa idade relativamente avançada e, obviamente, que esse é um dos poucos, um dos únicos tratamentos que talvez seriam viáveis. Mas para outras gerações, pessoas mais novas, não. Só que eu acho que ele talvez seja o mais promissor, sabe? Então, eu me coloco à disposição disso mesmo, de ver se realmente deu certo ou não, e aí passar para a comunidade, documentar tudo isso, para eles terem essa referência, até experiência. Pô, foi legal, então quando o medicamento sair, vou correr atrás porque realmente vale a pena, ou não, ainda tem essa ressalva, etc. Então é isso. Se eu continuar, como eu disse, porque ainda estou em dúvida, é muito por causa da comunidade em si, porque eu acho que vai ter benefícios para outras gerações e que, para mim, esse é o motivo maior de tudo. Para você, Manuel, tem algum impacto direto agora?
com certeza é, vão vir mais pesquisas daqui a alguns anos. Acaba sendo um gatilho mesmo, né, para as pesquisas, mas além disso, né, acho que você, né, você como pessoa, um brasileiro, está lá no trial, isso pode sim, de fato, impactar muito os brasileiros. Você não acha, Paula? É claro que sim. Quando eu cheguei, logo que eu cheguei de viagem, eu até fiz uma postagem e eu percebi que muitas mães ficaram interessadas, muita gente entrou em contato querendo saber como é que era isso. E eu acho depois até que se a gente tiver a oportunidade de falar, mas basicamente no que consiste a pesquisa, né, como funciona, porque aqui a gente está falando muito do emocional e da nossa reação. Mas depois fazer um pause para esse esclarecimento, que eu acho que muita gente está interessada em saber como que ela funciona. E o impacto, para mim, é claro que se a pesquisa lograr êxito e der certo, eu vou ser muito beneficiada, eu vou sair muito feliz. Se não chegar ao objetivo esperado, com certeza eu penso que existe uma oportunidade de que, a partir desse momento, a empresa vai, através do mecanismo de correção de erros, ela vai poder pegar o que deu errado e futuramente poder melhorar isso. E as gerações futuras, de uma forma ou de outra, com certeza serão beneficiadas, né? Se der certo, vai estar mais perto desse benefício. Se não der, eu acho que vão corrigir o que deu errado e vão testar novamente até dar certo. Então, assim, para mim, a minha expectativa, com certeza, é que dê certo e que, em algum ponto da minha vida, a gente possa voltar aqui e ter essa conversa de novo para falar que deu certo. Que legal. Rodrigo, sua vez. Eu também acho, né, que óbvio que tem essa parte que a gente pensa nos benefícios pessoais da gente, que pode melhorar as nossas lesões e tudo mais, mas eu também acho que realmente uma parte da minha motivação em continuar também é essa questão de que eu sou uma ferramenta, né, que está sendo, entre aspas, usada para um bem maior, né? Para que, porque assim, falando de forma esotérica, eu acredito que todos nós somos pequenas engrenagens, né? No grande esquema do universo, então cada um aqui tem seu papel, e eu acho que se o que eu estiver fazendo melhorar a vida de outras pessoas, só isso já vai ser um ganho enorme. Então, eu acho que é o que todos nós estamos fazendo aqui. Vocês estão falando aqui hoje, vai impactar e vai unir pessoas que estão se sentindo ainda na necessidade de se manter escondida. E é muito importante vocês darem esse start, e aí agora eu vou pedir para vocês explicarem a pesquisa. Eu não quero explicar, eu quero que vocês expliquem o que vocês entenderam e como que vai ser no dia a dia para vocês. Porque, de novo, né, eu acho que vale muito mais para as pessoas entenderem na linguagem do que é a pesquisa, do que minha, que eu vou falar aqui de uma maneira muito técnica, sabe? Então, conta, e a Paula acho que trouxe um ponto importante, a gente ainda precisa, acho que amarrar isso, conta o que é e conta, assim, quais são os principais, talvez, riscos ou benefícios que vocês vão ter diretamente. Vai, Paula, você quer explicar? Ou Rodrigo, vocês dois, assim? Vai, Paulo. Então vai. Vamos, então. Bom, vou tentar explicar, na minha compreensão, e a Priscila, depois, a doutora Priscila, se ela precisar, ela faz os ajustes, né? O que eu entendo, basicamente, a gente tem essa deficiência no colágeno 7. A epidermose bulhosa distrófica recessiva. Tem a deficiência do colágeno 7 e a gente vai até lá
faz todo esse check-up para saber se a gente pode entrar no estudo. E é coletado uma biópsia de cada um dos integrantes para poder futuramente, entre esse espaço agora da minha ida, eles me pediram 5 meses. Quando eu voltar lá, eles vão ter um medicamento feito com base no meu material genético para que eu possa depois fazer as injeções. As injeções vão ser nas lesões. As lesões elas têm que ter um tamanho conforme os requisitos. Tem que ser uma lesão mais crônica, que está lá há pelo menos há 4 semanas. E a partir dessas injeções, eu vou lá na próxima vez e vou fazer a minha primeira triagem de injeção. Depois eu vou de 2 em 2 meses. Entre o espaço da minha primeira ida e da segunda ida, existe esse intervalo de 5 meses, que é o maior intervalo que a gente tem dentro da pesquisa. Depois disso, a gente tem que estar lá de 2 em 2 meses. E esses 2 em 2 meses são para as injeções consecutivas. Foi explicado que eles vão fazer a injeção numa lesão e mesmo se aquela lesão fechar, eles vão continuar injetando naquele mesmo lugar. E se sobrar algum medicamento, talvez a gente possa escolher uma outra lesão, né, durante o tratamento. Mas o que eu entendi do contexto foi basicamente isso. Aí tem duração de 2 anos. No final, a gente vai ficar um período lá maior para avaliação total. E eu acho que depois desses 2 anos, eles vão ter bastante fundamentação para levar esse estudo para a FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, e submeter a pesquisa para aprovação, se ela vai ser aprovada ou não. E vocês são uma parte desse grupo aí, né, que vai fazer isso. Isso. Vocês sabem o que é essa correção? O que está fazendo com a biópsia de vocês? Essa biópsia ela serve para coletar o material de vocês, mas vocês sabem o que é esse material? Não? Pelo que eu entendi, através de um veículo, né, que é um vírus, vai ser injetado o material genético da gente corrigido com o colágeno 7, né? E esse colágeno 7, através de um vírus, que é o veículo, vai ser injetado nas bordas da ferida crônica, né? E espera-se que esse local, essa ferida, comece a expressar o colágeno que a gente não tem, né? Que é o colágeno 7, e aí espera-se que essa ferida crônica comece a se fechar e ficar mais tempo fechada, né? E é uma terapia única, né? Então, quando vocês coletam essa biópsia, vocês estão tirando as suas próprias células da pele, né? Estão tirando as células de vocês. No caso aqui, não está funcionando a história de você pegar a célula, por exemplo, do Emanuel e colocar no Rodrigo. É uma terapia personalizada, né? Única e específica para cada um de vocês. Então, esse risco de você ter, o que a gente chama de reação imunológica, né? Porque não dá para a gente pegar a célula de uma pessoa e colocar na outra sem a gente esperar que o nosso corpo ache que é nossa mesmo, porque a gente tem cada um de nós uma assinatura, né? Então, esse risco específico aí de você rejeitar essa célula não existe, né? Vocês estão fazendo uma terapia para vocês próprios. Mas tem essa questão aí de colocar um vírus, né, Rodrigo? E esse vírus, ele causa preocupação? Ele gerou algum medo em vocês? Porque ele é um vírus que causa doenças? Vocês sabem? Não, na verdade é um vírus desativado, né? Ainda é um organismo, né? Mas que está desativado. As possíveis reações podem ser derivadas das células de defesa, né? Por ser um vírus, mas que está desativado. Então, podem ocorrer alguns efeitos colaterais, como vermelhidão, coceira, nariz escorrendo, esse tipo de coisa, e até mesmo
em casos mais menos prováveis até o aparecimento de tumores e tudo mais, mas que as chances são bem pequenas, né? Uhum. E também porque ele já passou pela fase 1 e 2, né? E nos estudos anteriores, eles comentaram se teve algum efeito adverso? Comentaram, Emanuel, você lembra? Não lembro. Não lembro. Eu acho que o efeito adverso que teve foi em uma outra pesquisa anterior, não foi nessa dali. Ah, nessa não. Legal. Não. Isso. Uhum. E aí, Kaique, qual é a sua angústia? Vamos falar sobre ela. Então, vamos lá. Agora é meu momento. Não, assim, eu vou até falar que esse talvez seja o momento que eu me sinta mais desconfortável de expressar minha opinião, porque talvez esteja errada. Então, no final, até eu peço para você, doutora, esclarecer se realmente tem cabimento que eu estou falando ou se eu estou falando asneira. Mas vamos lá. Não fiz tantas perguntas como a Paula, só que o que eu entendi é o seguinte: existe a possibilidade, sim, de extravasar. Então, um exemplo, tá? Eles aplicam uma lesão no braço e aí ela vai para outro local, o vírus. Aí você pode pensar, pô, Kaique, mas aí melhor ainda, porque vai produzir o colágeno 7 ali em outra região, então não vai machucar mais e tal. Na teoria, sim. Só que, mesmo o vírus estando desativado, pelo que eu entendi, existe a possibilidade de, primeiro, desenvolver câncer em uma área próxima, tá? Isso já, assim, é um dos meus maiores medos, porque a gente sabe que conviver com EB, isso a probabilidade é muito grande, conforme a idade vai aumentando mais ainda, então eu tenho esse receio, e pelo que eu entendi também, existe a possibilidade de desenvolver um falso positivo de HIV, ou até, em último caso, um positivo. Eles disseram que até hoje não teve relato disso, mas é aquilo que a Paula falou, é tipo uma bula de remédio, tem que colocar lá mesmo, porque existe uma possibilidade, pode ser 0,001, mas tem que estar lá, tá? Então, isso, assim, ainda me deixa pensativo, esses efeitos adversos, porque, é igual eu falo, pô, hoje eu não tenho nada relacionado ao HIV, então eu estou longe disso. Agora, de um falso positivo para um positivo, eu estou mais próximo. Pode ser que nunca aconteça, só que de eu fazer o exame e ver para me justificar é meio complicado, sabe? Então é o que ainda está me fazendo pensar. E aí, de novo, eu quero sua opinião para ver se realmente tem cabimento o que eu estou falando ou se não. Uhum. Da primeira, que é do câncer, né, a gente sabe que uma das maiores complicações da EB é o risco de carcinoma, né? E todos vocês aí enfrentam esse risco, porque o fechar e o abrir da ferida constante faz com que a pele fique mais propensa a ter alterações que a gente não consegue controlar, que é a definição de câncer, né? Então, esse tipo de câncer específico da EB, eles acabam precisando relatar, que é esse carcinoma espinocelular, porque é de fato uma lesão que vocês escolhem que abre e fecha, né? E se ela não fechar, e aí esse câncer já pode estar aí propenso a aparecer, e aí a gente precisa estudar para entender se isso tem relação com a terapia ou não, né? Então, eles têm que relatar essa possibilidade mesmo, e vocês já têm uma tendência maior, né? E então essa incidência acaba podendo aparecer, ainda mais na idade que vocês estão já, né, e no tanto que a ferida já está crônica por um certo tempo, né. Dito isso, tem uma outra chance também, né, pequena, de novo, como a Paula falou, de repente, na hora que faz essa integração, porque a diferença dessa pesquisa para a diferença para o Vigivec, né, para o Bivec, que está no mercado, é que nesse caso, o vírus que vocês estão colocando nas células de vocês, ele coloca o gene permanentemente no genoma. E ao fazer isso, a gente não consegue controlar a região que esse gene entra. Ele não está entrando no mesmo lugar do colágeno de vocês que não expressa. Ele está entrando em outra, possivelmente. Tá? E a probabilidade de ser essa outra é muito maior do que ser na mesma. Então, é uma coisa não controlada. E se essa outra for próxima do que a gente chama de um oncogene, que é um gene que ativa mecanismos de câncer, né? Porque o câncer é multifatorial. Ele é genético mais um monte de outros fatores, né?
Então, se for nesse gene, tem uma possibilidade remota, né, que é essa pequena, de qualquer um de nós, de fazer essa mutação, causar e virar um câncer no futuro, por causa da natureza dessa terapia, tá? Então, ela tem a vantagem de ser permanente e esse risco que eles precisam relatar, né? E ele não é um risco controlado, né? Então, a gente usa um pouco os estudos anteriores de fase 1 e fase 2 para a gente entender se a pesquisa já teve tempo suficiente, acompanhamento, né, e rastreabilidade suficiente para a gente saber que é seguro, né? O que dá para saber dos resultados anteriores é que ninguém ainda relatou nenhum caso de câncer causado por vírus ou pelas injeções. Então, a princípio, não é um risco que faça a gente ter medo neste momento. Mas ainda precisa de mais tempo de acompanhamento para a gente ter certeza que não vai causar, né? Então, certeza, como a Paula bem mencionou, né? É medicamento. Quando você toma, você tem uma dor, você toma um remédio, eles têm que relatar um monte de efeito colateral. Ah, se eu sentir náusea, se eu sentir enjoo, se eu sentir coceira, vermelhidão, pode ser porque eu tomei o medicamento. E aí leva um tempo até a gente ter certeza que tudo aquilo está relacionado àquele medicamento que eu tomei, né? Eles vão fazer os estudos e a gente sabe que essa exposição e esse risco que você está se propondo a correr é um risco que eu, por exemplo, que não estou participando, não tenho, né? Então, é um risco que a gente toma e é individual, né? E não tem aqui o que eu diga para você que vai fazer a sua opinião mudar, e nem deve, a gente só tem que esclarecer, tá? Quanto ao exame, ela está levemente equivocada, você não está 100% errado. Mas o fato de você testar positivo não significa que você vai desenvolver a doença, porque esse vírus, ele tem uma característica de ter sido derivado de HIV, né? E é só por fora. Ele não tem nada que o que faz com que a gente desenvolva a doença é dentro, é o gene, né? Ele não tem nada disso. Então a gente não manifesta, não desenvolve a doença. Só que os exames hoje em dia para fazer HIV, para testar o vírus, eles são extremamente sensíveis, né? E eles detectam, sim, partes da proteína que estão fazendo com que esse material genético do colágeno seja entregue. Então, se você faz a injeção, e aí, como você bem explicou, você faz um exame de sangue daqui a um tempo, e aí está muito perto dessa sua pesquisa, e você teste um falso positivo, você vai testar, vai dar positivo, mas você não tem a doença. É porque você fez essa injeção e escapou e foi para a sua corrente sanguínea. Isso pode gerar, né, mal interpretação, angústias, medos, né, e, enfim, coisas que eles não querem que aconteçam. Então, eles relatam que se você, de fato, for fazer um teste, um exame, e der esse resultado positivo, pode ser porque você participou da pesquisa. E pode ser um efeito mesmo que você está vendo ali do fato do vírus ter ido para a sua circulação. Mas não vai te causar doença. Isso, assim, não por causa desse estudo específico, mas por causa de muitos outros estudos que hoje se tem de terapia gênica, a gente tem muita segurança que não há possibilidade de causar doença, tá? A gente pode, assim, dizer que não vai causar. Mas, de novo, é um teste, né? A gente vai tendo tecnologia cada vez mais. Então, a gente precisa reportar e deixar as pessoas cientes de que isso pode acontecer. E o que é recomendado? A gente vai repetir o exame daqui a um tempo, né? Na hora que der um intervalo maior, na hora que você, de fato, tiver segurança de que você aplicou a terapia, você pode fazer uma segunda coleta e confirmar, né? Mas mais do que isso, né? Acho que vale a pena você, Kaique, falar com o pessoal da equipe. Essas dúvidas são comuns, né? E são super fáceis deles conversarem, te esclarecerem, né? A Paula fez várias perguntas porque ela se sentiu confortável para isso. Às vezes na hora não vem essas dúvidas mesmo, né? É natural, acho que a gente precisa de um tempo para processar, ter essa zona de canal de abertura mesmo, pesquisar, ir atrás, né? Que eu acho que muitos de vocês foram, né? Mas vale a pena
a gente reportar, escrever, olha, tô com esse sentimento, fiquei na dúvida dessa parte, vamos conversar sobre isso. É super importante vocês terem essa segurança, né? Baseado no questionário de perguntas que a Paula já fez e que ela está pronta para deixar aqui para a gente. Eu gosto assim de uma certa forma da gente ser honesto, né? E a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, e é um. Não, eu sei que você falou que você estava desconfortável para falar sobre isso, mas a verdade é que acho que esse aqui é o momento mais confortável que a gente poderia estar, né? A gente tem pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Eu posso levemente explicar até onde eu conheço, e a gente tem aqui uma zona de apoio para continuar seguindo essa conversa com os médicos do trial, né? Não, e só para agradecer, porque você tornou um momento desconfortável, confortável e agradável. Então, assim, realmente você esclareceu minha dúvida, e vou te falar que subiu uns 20% a minha chance de ir. Agora eu estou uns 90% convencido. Então, obrigado. Obrigada a você. Gente, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa conversar com vocês, ver o lado de vocês, né? E assim, de novo, eu falo, todo dia eu aprendo demais, e é muito importante a gente fazer essa troca, né? Na perspectiva de vocês, com a visão que vocês têm, né? Do que é uma pesquisa, e da coragem que vocês têm de estar aqui hoje falando sobre isso, expondo tão intimamente, né, o lado pessoal e as dúvidas de vocês, com o benefício dessa fala do Rodrigo, que me deixou extremamente emocionado, de trazer motivação, esperança para outras pessoas, né? E aí, vamos finalizar essa nossa conversa com uma frase, com uma mensagem, com o que vocês quiserem falar sobre o que esse momento e o que essa conversa representa na vida de vocês. Vou começar pelo Emanuel. Dá para começar com outro para eu pensar enquanto isso? Então, tá bom. Vamos conversar com a Paula. Vocês querem 5 minutos para pensar? Tá tudo bem. Você está pedindo uma frase assim do coração, foi o que eu falei no meio da conversa, né? Meu desejo realmente é que essa pesquisa chegue a um ponto que a gente volte aqui e a gente possa contar os resultados, e que os resultados sejam mais otimistas possíveis, e que todo mundo consiga ter mais esperança a partir disso, e que seja uma nova fase, uma nova era para quem tem EB, de uma forma geral, porque acredito que também não vai ser fácil, mas como se diz uma música do Coldplay, né, ninguém garantiu que ia ser fácil, e a gente vai voltar aqui com certeza, só esperar o tempo passar. Vai, Kaique. Vamos lá. A mensagem que eu deixo, na verdade, não é nem só sobre a pesquisa, mas é em geral. Pessoal, aproveitem as oportunidades, mesmo com receio. Como vocês viram, eu estou com alguns receios ainda, estou com um pouco de dúvida, mas eu fui. E aqui eu quero abrir um parênteses, como o Rodrigo até mencionou, o mérito todo da minha ida é da Débora, tá? Porque realmente foi algo muito rápido e eu nem sabia da existência desse estudo. Então o Leandro entrou em contato comigo e falou: Tino, vai lá, entra na reunião, porque eu acho que é interessante para você e tal. E a partir disso eu vi uma possibilidade que eu não sabia nem que existia, isso me brilhou o olho e eu fui. Então, você que tem EB, se talvez tiver a oportunidade de ainda participar desse estudo, não sei se está aberto, como que está, cogite a possibilidade, tá? Inclusive, eu estava lá, e aí eu lembro, é muito claro assim para mim, eu estava tomando café da manhã e pensando, putz, tal pessoa podia estar aqui, tal pessoa também. Então, eu acho que se existir essa possibilidade, corra atrás. Se não existir a possibilidade nesse estudo, mais para frente surgir outro, corra atrás e vá, como eu fiz. Talvez
possa ser que não retorne ou retorne, mas vai lá, se coloca à mercê, viva a situação, conheça um país novo, uma cultura nova, então veja essa possibilidade. E aí, para finalizar, eu estendo isso até pessoas que não têm EB, porque às vezes a gente tem muito receio de viver algo novo, de, pô, como que vai ser e tal, tá complicado minha realidade, mas é um complicado que eu já conheço. Não, vai lá, testa, vê o que que dá. E aí, se não der certo, beleza, desiste, volta para o lugar que você estava, mas se coloque nas situações que são propícias ou se oferecem a você. Vai, Rô, vamos dar mais uns minutinhos para Emanuel aí. Eu acho que primeiro meu sentimento é de gratidão, né, por estar podendo ter essa oportunidade e realmente mais uma vez eu agradeço a toda a equipe da Débora Brasil por fazer essa ponte, né, que é tão importante, né, com os pesquisadores. Eu acredito também que além desse estudo tem outros estudos acontecendo no momento. Se eu não me engano, tem até um site que reúne todos os estudos, os trials que estão em andamento, então eu sugiro às pessoas, principalmente aos jovens com EB e adultos, que queiram e tenham interesse em participar, que corram atrás, vejam quais são os trials que estão abertos no momento e fiquem acompanhando, né, porque todo ano abrem novas pesquisas, e que vocês tenham a oportunidade também de se inserir, e é isso, ajudar, né, a ser mais uma engrenagem que pode, quem sabe, no futuro, conquistar essa cura que todos almejam, né? Mas enquanto a cura não vem, que venham tratamentos e terapias, né, que ajudem na nossa qualidade de vida cada vez mais. Então, é isso que eu acho e deixo aí para todo mundo. E uma frase, né, usando a frase da Débora Brasil, eu também acho que o sonho em comum é o que nos une. Né? Eu também acho. E você, Manuel, o que você acha? Realmente, como vocês falaram ali, é, é importante a gente mostrar para essas pessoas, para os pesquisadores, para as empresas que patrocinam esse tipo de pesquisa, que a gente realmente tem interesse. E apesar de que esse estudo ali mesmo não seja um tratamento geral, mesmo sendo local, já pode trazer várias melhorias e também abrir caminho para outros tratamentos futuros, né, baseado nesse. Que aí, quem sabe, pode ser alguma coisa mais generalizada mesmo. Ai, gente, estou assim muito feliz, né? E eu queria muito agradecer de novo a participação, né? Acho que esse episódio vai ser inspirador, motivador. E ele está aqui nesse contexto desse mês, dessa semana, por causa do Vire do Avesso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, bem resumidamente, o que as pessoas devem fazer para a gente divulgar a EB, para a gente divulgar e fazer com que essa nossa conversa, né, e esse nosso bate-papo, esses insights que vocês tiveram, sejam tudo isso aí que o Rodrigo sintetizou, né, um canal de facilitador para que as possam tirar suas dúvidas, possam saber mais sobre pesquisa. Esse é o mês da EB, né? Quem vai falar aqui sobre o Vire do Avesso? Vai, Rodrigo, Débora. Bom, a Vire do Avesso, né, a campanha da Débora Brasil, que a gente sempre faz todo mês de outubro, em especial na última semana de outubro, né, que é a semana de conscientização. Então, durante todo esse mês, a gente vai estar postando nas redes sociais, no Instagram, vamos ter várias postagens, então eu peço a todos que engajem, né, nessas postagens. Agora o Instagram tem um recurso novo, né, de repostar, que é só um botãozinho que você aperta e vai para todos os seus seguidores a postagem. Então eu peço que todo mundo
né, se jogue também nessa campanha Vire do Avesso desse ano, que o que a gente precisa é também cada vez mais conscientização e visibilidade, né? Então, fica aqui meu convite para todo mundo. Então, escaneia aí o QR Code para saber mais sobre como... QR Code, aqui do lado, só escanear. Aí é só escanear e a gente vai divulgar esse podcast, que foi o primeiro da nossa série, e vamos divulgar de outras formas também, individualmente, e fazer a AIB ser conhecida no mundo todo, para que a gente possa ter melhores tratamentos, pesquisas e perspectivas. Resumindo e fechando essa nossa primeira conversa de hoje. Muito, muito obrigada.